Curta, siga e compartilhe a TV Catinga nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, pelo endereço RTV Catinga. Para compor nossa mesa, gostaria de fazer um convite aqui ao professor Wagner Pereira Félix, que é diretor de extensão e representante da Pró-Reitoria de Extensão da Univasf. Convidamos também o professor Ricardo Duarte, que é secretário de Educação à Distância da Univasf. A professora Virgínia de Oliveira Alves Passos, que é coordenadora geral do curso de formação de conselheiros municipais de educação. Representando a professora Gilvânia Nascimento, que é presidenta da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, convidamos também a senhora Maria Antônia da Silva Costa, Lilica, que é coordenadora estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Convidamos também o professor Alexandro, que é psicólogo, professor da UFPE em Educação Popular em Saúde, doutor em Educação, que vai proferir a nossa palestra. E representando os cursistas, gostaríamos de chamar Gilmara Monteiro, que é presidenta do Conselho Municipal de Educação de Curaçá, na Bahia. Para uma fala de abertura do nosso evento, gostaríamos de passar a palavra ao professor Ricardo Duarte, para fazer um pronunciamento de abertura, e a gente vai passando para os demais da mesa. Boa tarde a todos. É sempre uma alegria muito grande, tanto quando a gente começa um dos nossos cursos, né, como também é uma grande alegria quando a gente consegue chegar ao final. A professora Virgínia estava me contando que as metas foram atingidas, né, foram alcançadas, e especialmente graças ao Piauí, né, o pessoal que entrou do nosso vizinho estado do Piauí e que nos ajudou aí a completar essa meta nessa segunda oferta do curso do Proconselho. Toda e qualquer ação voltada para a educação, para melhorar a nossa educação aqui no nosso interior, aqui na nossa região, é sempre bem-vinda e vai ter sempre o apoio da Secretaria de Educação à Distância. Uma das nossas metas, um dos nossos grandes objetivos, desde a constituição da Secretaria, é atuar na formação de professores. E isso a gente tem feito a duras penas, mas temos conseguido. Essa semana estamos entregando os certificados, né, dos alunos que terminaram o PAFOR. Depois de um longo processo de registro, todo mundo recebendo seu certificado. E hoje, já caminhando aí para o Natal, a gente tem a alegria de estar encerrando essa segunda turma do Proconselho e já com a perspectiva de termos uma terceira turma em 2015. Né? Então, se tudo caminhar, teremos novamente, e é sempre uma alegria. E fiquei contente também em saber que o Hélio está terminando o curso, né, Hélio? Que maravilha, fiquei feliz. Não sei nem se você precisa de curso, porque o tanto que você entende de educação, está sempre tão envolvido, está sempre tão imbuído aí nas coisas da educação. Espero que tenha acrescentado alguma coisa a mais aí na sua formação. Fico feliz por você e fico feliz por cada um dos alunos que hoje estão concluindo essa etapa. Em nome da Secretaria de Educação à Distância, dizer que nos alegramos com vocês e nos ajude também a melhorar a próxima oferta. Então, depois aí vejam com a Virgínia uma maneira de fazermos também uma avaliação onde podemos melhorar para que possamos ter uma oferta em 2015, não só em termos de metas quantitativas, mas também qualitativas. Então, cumprimento a cada um, a cada uma, desejando já aí na proximidade do Natal, boas festas e parabéns pelo esforço, parabéns pelo comprometimento de chegar
até aqui. Nessas solenidades, nessas ocasiões, eu sempre recordo de um poema de Dom Helder Câmara, que ele diz assim: não pares, é graça divina começar bem. Graça maior é persistir na caminhada certa, mas graça das graças é não desistir, podendo ou não podendo, caindo, embora aos pedaços, chegar até o fim. Então, quantos de vocês, aos pedaços, chegaram até o fim? Parabéns pelo empenho, pela coragem, pela disposição de aprender cada vez mais. Sucesso e boa tarde, bom evento a todos. Agradecemos a fala do professor Ricardo Duarte e, dando continuidade, passamos a palavra para o professor Wagner Pereira Félix. Boa tarde a todas e a todos. É com grande satisfação que, em nome da Pró-Reitoria de Extensão, nós damos os parabéns, de finalização de mais um curso, de extensão propriamente dita aqui na nossa Univasf. E nós entendemos que a universidade, um dos papéis dela é exatamente estar junto à comunidade, seja presencialmente ou seja usando a tecnologia, a modalidade à distância, em locais que, sei lá, 10, 20 anos atrás, não é, professor Ricardo, seriam inimagináveis você ter uma atividade da universidade, seja ela qual for, naquela região. Então, isso, do nosso ponto de vista, é extensão, esse é o papel da universidade. E aqui, em nome da Pró-Reitoria de Extensão, parabenizo o trabalho da professora Virgínia, que a gente sabe que não é fácil, não é simples, você está na coordenação, o trabalho que dá às atividades pedagógicas propriamente ditas e as atividades de campo, principalmente. Então, a universidade está de portas abertas e sempre estará para quem está morando ao seu lado e, principalmente, para quem está morando longe, sob o ponto de vista geográfico, porque internamente nós estamos sempre próximos. E esse é o papel da extensão. Então, aqui, em nome da Pró-Reitoria de Extensão, eu quero parabenizar a todos, desejar um 2015 próspero e que venham novos cursos, e que esse é o segundo, não é isso? Esse é o primeiro, então, que esse seja o primeiro de uma série, que venha o segundo, e que nós, da Pró-Reitoria de Extensão, damos total apoio a esse tipo de atividade. Então, estamos todos de parabéns, muito obrigado pelo convite, e estamos juntos. Boa tarde a todos. Agradecemos, professor Wagner, e passamos a palavra para a professora Virgínia de Oliveira. Boa tarde, cumprimento a todos na mesa, em nome do professor Ricardo. E realmente é uma alegria muito grande, gente. A gente vem há um tempo muito longo, com vocês, desde abril. Mas a equipe, inclusive eu gostaria de estender os parabéns todos recebidos à Tânia e aos tutores, que depois eu vou chamá-los aqui, porque realmente foi um trabalho de equipe, que iniciou há 3 anos, inclusive com a participação de outros professores que nem mais estão, o professor Darlindo, que também estava na equipe, porque um trabalho dessa natureza a gente realmente não consegue fazer sozinho. E tivemos a felicidade de agregar pessoas, Lilica, que hoje está aqui representando a professora Gilvânia, também é supervisora do curso e muito colaborou para que a gente chegasse aqui, ao final, atingindo a meta. Eu também queria agradecer, porque hoje a gente olha assim, poxa, um público tão pequeno presencial. Quem se deslocou, quem pôde se deslocar para estar aqui hoje. Mas a gente sabe que um curso dessa natureza a gente conta. Eu queria agradecer à equipe da TV Caatinga, que sempre estão disponível de colaborar com as nossas ações que têm um caráter à distância. Então, tem um momento presencial, que bom que a gente se encontra, mas é muito importante que a gente tenha tecnologia para incluir quem não pode se deslocar, quem não pode, por diversos motivos, estar aqui hoje. Então, aproveito para cumprimentar também quem está nos acompanhando através da TV Caatinga.
E depois eu vou falar mais um pouco do curso, né, mas eu queria, desde já, dizer que para mim é uma alegria muito grande, uma ação tão importante para a educação. A Univasf é uma universidade tão nova, mas que fica a marca dos nossos 10 anos, a gente poder lembrar depois, olha, foi com 10 anos que a gente fez uma importante ação na direção de uma mudança pela educação. Porque a mudança, sim, via conselhos, via participação social, né, via formação, que vocês, né, tanto acompanharam, contribuíram. Né, a participação, por exemplo, já foi falado de Hélio, que tem muito já conhecimento, mas participou, também proporcionando, que era um dos objetivos do curso, a troca entre os conselheiros. Né, para que não fique cada um no seu município, que um município possa apoiar outro. Tá? Então, essa é uma ação muito importante, né, que a gente vislumbra como uma importante ação da universidade para além dos seus muros, que se efetiva através de ações de extensão. Mas, sobre o curso, a gente conversa mais para frente, mas também parabenizando a todos, né, que tenhamos uma tarde bem produtiva, né, digna de um curso com essa importância, que é o curso de formação de conselheiros municipais de educação. Obrigado, professora Virgínia. E, dando continuidade, passamos a palavra para a senhora Maria Antônia da Silva Costa, a Lilica, que é coordenadora estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação no estado do Piauí. Então, boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da professora Virgínia, da qual posso dizer que fiquei íntima em pouco tempo. A gente teve esse convite, porque o Piauí estava descoberto, já tinha feito um primeiro momento com a própria Universidade Federal do Piauí, mas por talvez muitos projetos, a universidade não aceitou novamente o desafio, e aí que pronto, estávamos em maio em Brasília, e a Univasf acenou que, mesmo já estando iniciado o curso, ela abriria para o Piauí poder estar participando, porque é uma das grandes carências. A gente sabe que conselho não é um público que vai ficar estável, ele é muito instável. Hoje é um público, amanhã é outro. Então, a gente precisa ter formação constante, porque as pessoas que se formaram nesse curso desse ano, o ano que vem, se a Univasf continuar com a gente, pode ser que tenha os mesmos municípios participando, porque é um público novo. Então, a gente não é rotativo, o conselho é rotativo, então a gente precisa estar sempre tendo formações. E aí já agradeço a Univasf ter aberto as portas para o Piauí. Também acho que está abrindo, junto, como eu faço parte do fórum, junto com o fórum, ele está abrindo também essa participação para outras formações, né, na área de especialização, através de PAFOR. Está sendo discutido ainda, então a Univasf está entrando no Piauí, a gente agradece, já tem um campus, né, no Piauí, São Raimundo Nonato, que já atende, mas eu queria mesmo, Tânia, passar a mensagem da nossa presidente nacional, da UNCM, que lamenta muito por não estar aqui, porque gostaria muito de estar, mas a gente está em fim de ano, e a UNCM nacional, a gente vive hoje ainda com uma parceria muito grande com o MEC, e esse final de ano a gente tem que fechar algumas coisas, fim de governo, início de outro, então ela está correndo, provavelmente essa semana a gente ainda vai para Brasília, e ela está correndo atrás, não teve como vir. Mas ela mandou essa mensagem, que pediu, praticamente, já me ligou hoje, dizendo para não esquecer de passar essa mensagem. Ela diz o seguinte: cumprimentamos cordialmente a toda a equipe do Proconselho, coordenação da UNCM Pernambuco, em nome da UNCM Nacional. Quero saudá-los, ainda que à distância, uma vez que questões relacionadas a compromissos institucionais em Brasília me impede de estar presente a este encontro, conforme era do nosso interesse. Entretanto, sei que o empenho local e a compreensão de vocês fará com que tudo dê certo, que possamos reafirmar os nossos compromissos com uma educação pública de qualidade, na perspectiva
perspectiva da gestão democrática da educação, onde os conselhos municipais de educação têm o seu papel fundamental. Vivemos um momento ímpar, com a aprovação do novo Plano Nacional de Educação, sancionado no último dia 25 de junho, e todos os nossos esforços republicanos devem estar voltados para a concretização das diretrizes, metas e estratégias do referido plano, que representa a possibilidade concreta de um plano de Estado para a educação brasileira no sentido de assegurar o direito à educação pública de qualidade para todos os brasileiros e brasileiras. Tem outro. Para o exercício do controle social, precisamos nos qualificar permanentemente e a formação do conselheiro é uma necessidade, um desafio com o qual devemos nos comprometer. Dessa perspectiva, a estratégia importante de formação desenvolvida em parceria com a Universidade e o Ministério da Educação na direção de uma atuação mais competente e qualificada por parte dos conselheiros de educação de todo o país. Esperamos encontrá-los em outros momentos de formação, nos encontros regionais e estaduais que se realizarão no estado de Pernambuco e em nosso encontro da UNCM Nacional, que será realizado em Porto de Galinhas no ano de 2015, com um importante momento de articulação entre os Conselhos Municipais de Educação do Brasil. Agradecemos à Univasf pelo trabalho realizado e parabenizamos a todos aqueles que conseguiram concluir o curso. Na oportunidade, desejamos ainda um Feliz Natal e a todos que 2015 seja um ano de grandes realizações. Gilvânia Nascimento, presidente da UNCM Nacional. Então, essa é a mensagem da nossa presidente, que lamenta muito não poder estar aqui com a gente. E já aproveitando essa questão que ela falou, da questão dos planos, gente, é muito importante que a gente, os conselheiros, estejam atentos para que não se faça planos de gabinete, para que esse plano, de fato, tenha uma participação social. E o conselho ele tem que estar participando, se não for ele o responsável, mas que ele esteja participando em todas as comissões que forem montadas no município. Porque, afinal de contas, quem vai validar esse plano, ele é uma lei, mas antes mesmo de ir para o Legislativo, o Conselho Municipal tem que dar o seu parecer. Então, é muito importante que todos vocês que aqui estão, sendo na condição de conselheiros, fiquem atentos, porque estão sendo realizados, estão em execução as discussões para os planos municipais, considerando que a gente teria um ano, agora 6 meses. Então, muito obrigada a participar. Alguns aqui, já peço para a minha conterrânea do Piauí, muitos queriam vir, mas como Virginia falou, por alguns motivos, uns ou outros, não foi possível vir mais pessoas, mas a gente está aqui com a Maria José, que é do município de Fronteiras. Nós também agradecer a todos aqui que, de alguma forma, talvez tenham recebido e-mail meu. Porque, quando eu mandava e-mail, eu mandava para o grupo inteiro. Muitas vezes, a pessoa se comunicava comigo, não, vai ser mais fácil ir de carro e tudo, porque eu acabei criando esse vínculo com vocês, por estar na supervisão. Então, sempre que eu mandava e-mail, eu mandava para todos os contatos que eu tinha, não apenas para a turma do Piauí. Então, muito obrigada a todos. Agradecemos a Maria Antônia, que está aqui representando a professora Gilvânia Nascimento. E, dando continuidade, passamos a palavra para a representante dos cursistas, a Gilmária Monteiro. A Gilmária é uma das que eu me comunicava. Eu acho que sim. Bom, gente, boa tarde. Quero cumprimentar a mesa em nome da professora Virginia e dizer que é uma satisfação muito grande a gente honrar com esse compromisso e chegar até o final. Sem dúvida, o curso nos deu uma clareza muito maior e uma segurança para atuar como conselheira a cada momento. Então, a cada reunião que a gente faz no Conselho de Educação, a gente está colocando em prática aquilo que a gente estuda, que a gente vê. Então, sem dúvida, palavras-chave como a gestão democrática, né, alguns princípios que foram trabalhados ao longo da formação, o regime de colaboração
Então, são coisas que ficaram, vão ficar e que a gente vai levando para o tempo que a gente estiver atuando, né? Não só como conselheira, mas como educadora. Então, é um prazer muito grande e é uma alegria a gente conseguir chegar até o final dessa formação e com bastante conhecimento e com vontade de querer fazer mais, né? Lá em Curaçá, a gente elaborou o projeto integrador já com base na formação, porque a gente quer fazer a formação com todos os conselheiros. E lá, o conselho, nós somos, entre titulares e suplentes, somos 38. Então, a gente quer fazer a formação com todos os conteúdos que foram estudados, todos os módulos. E aí a gente já fez o projeto integrador em cima disso. Então, a gente quer implementar o curso e quer que isso chegue a todos os conselheiros. Então, para a gente é muito, muito gratificante. E uma das coisas que a gente até já sinalizou com as nossas tutoras, a quem a gente também quer agradecer de coração, é que a gente, como aluno, a gente sentiu que pontuar duas coisas que eu acho que é importante. Que a formação ela não só aconteça com 2 momentos presenciais, a gente acha que deveria ter outros momentos presenciais, e também que pudesse acontecer a oficina. Por exemplo, no módulo 2, que a gente lembra, 2, eu não lembro bem se é o 2 ou se é o 3, que é o que trata sobre pareceres, a legislação toda, que a gente achou, por exemplo, como elaborar pareceres, relatórios, enfim, resoluções, essas coisas que eu acho que, se a gente praticar, viver isso mais, a gente vai se sentir bem mais seguro, né? Então, é uma das coisas que a gente pontuou com a nossa tutora. Então, desde já agradecemos. E a outra coisa a gente acha também que poderia aprofundar mais, vir um outro curso, dando continuidade, com outros conteúdos aprofundando, ou, quem sabe, revendo esses conteúdos um outro nível de aprofundamento. Até porque a questão da legislação, a gente também se sente, por exemplo, quando a gente vai para a questão da normatização. Então, a gente sente que precisamos de mais apoio nesse sentido. Então, agradecer a todos, à Univasf, por esse excelente projeto, trabalho que vem realizando em todo, especificamente, sertão aqui, né? Semiárido. Então, muito obrigada e boa tarde. Obrigado, Gilmária. E agora, agradecemos mais uma vez a presença de todos e de todas na mesa e vamos passar a palavra para o professor Alexandre, que vai falar sobre educação, democracia e participação social. E aí, Muito boa tarde a todas e a todos. É uma grande alegria poder estar aqui também com vocês hoje. E, de maneira especial, quero agradecer à professora Virgínia pelo convite, mas, para mim, é muito especial porque aí disseram, né, que eu sou da Federal de Pernambuco, né? E é verdade, eu estou lá na Universidade de Pernambuco, mas, na verdade, eu sou muito aqui da Univasf também, porque faz meio ano só que eu estou lá. Na verdade, eu era daqui. De certa maneira, eu me considero daqui, né? Quando eu vejo meus companheiros aqui, quando eu vejo o Jaldo transmitir pela TV Caatinga ao vivo e saber que também nós lutamos para essas coisas acontecerem, quando eu vejo educação à distância acontecendo, a extensão, cursos como esse, a gente vê que as lutas valem a pena, né? Vale muito a pena quando a alma não é pequena, né? Realmente vale muito a pena quando a gente faz parte, acredita na participação social, quando a gente acredita nos movimentos, quando a gente ainda acredita que vale a pena fazer política institucional. E a boa política precisa ser feita se a gente acredita nas coisas, que as coisas têm que ser republicanas, quando a gente acredita que o Estado tem que cumprir sua função. Também na universidade foi uma luta que nós
e continuamos fazendo. Então é muito bom ver os companheiros trabalhando tanto. Eu queria parabenizar o professor Ricardo, o professor Wagner, o Jaldo, né, a Virgínia, a Tânia, tanta gente que eu sei que dedica a sua vida aqui na universidade. Eu estou realmente emocionado de estar aqui segurando para não chorar. Mas a gente não vai fazer isso, tal, no momento, enfim, deixa para lá. Bom, e esse tema também é um tema muito, muito caro para mim, no sentido que não tem preço, né? As coisas realmente caras são aquelas que não têm preço. Falar de educação, falar de democracia, falar de participação social para um grupo tão seleto como vocês e tão importante do ponto de vista, especialmente no contexto atual que nós estamos inseridos na educação brasileira, é muito importante. Portanto, eu queria agradecer também a oportunidade, já agradeci, e felicitar vocês por terem feito o curso, terem aproveitado essa oportunidade, porque nós sabemos que todos vocês estão envolvidos com certeza em outras tantas atividades, e fazer um curso como esse exige muito, né, trabalho, muita dedicação, muito empenho. Com certeza vocês também deixaram muitos momentos de descanso, muitos momentos com as famílias para poder cursar, né, e fazer isso, mas com certeza vocês também cursaram porque vocês sabem da importância do papel que vocês exercem, por mais provisório que seja. Eu posso ser provisório num determinado momento ali, naquele lugar, mas quem semeia a boa semente nunca é tão provisório assim, né? A gente pode semear em algum espaço hoje, mas os frutos, especialmente com quem trabalha de educação, eles não são colhidos necessariamente por nós. E é até bom que não seja, porque senão a gente fica muito bobo, né? Então é muito importante, eu acho, a gente perceber, e eu queria dizer para vocês que, mesmo sendo provisório, talvez alguns fizeram curso e nem são mais do conselho, às vezes são, às vezes não são, né? Essa coisa nômade. Mas é muito importante a gente perceber o papel e também parabenizar muito você nesse momento. Só para mim saber quem é que é aqui de Pernambuco, dos conselhos aqui municipais de Pernambuco. Ótimo. Tem alguém aqui de Petrolina? Aqui. Pronto. Não, o senhor é entidade que nós sabemos, né? Aqui, pessoal da Bahia, Curaçá, presente. Só diga os municípios, por favor. Aliás, desculpe, Pernambuco é Petrolina. Que municípios mais? Belém de São Francisco. Santa Cruz, Afrânio. Santa Filomena, lá perto de Santa Cruz também. Perto de Uricuri, né? Pronto. Na Bahia, Curaçá, Capim Grosso. Senhor do Bonfim, maravilha. Pronto. E Piauí. Fronteiras. Que estão aqui. Nós sabemos que também tem o pessoal nos assistindo que são companheiros que estão também dos seus municípios nos assistindo, mas que bom. Então, como eu tive a oportunidade de morar aqui em Petrolina e circular bastante aqui no semiárido, e eu continuo circulando, assim, rapidamente, isso eu acho que é importante falar, assim, né? Porque é importante falar de onde é que a gente fala. Eu vou falar, já falei o quê, uns 5, tentar ser objetivo, né? Eu trouxe a apresentação, aquela coisa toda, depois eu vou disponibilizar para a Virgínia, para ela mandar para vocês a apresentação que eu fiz em PowerPoint e tal. Mas eu percebi que, como nós somos um grupo pequeno e temos pouco tempo, é melhor a gente fazer uma prosa, né? Um debate, e daí a apresentação, que a gente sempre demora muito tempo, depois fica para vocês e vão ficar meu e-mail também, né? Então, depois, se a gente continuar discutindo alguns textos, alguns conceitos, alguns autores ali, a gente pode fazer isso depois. Pode ser assim? Para a gente poder aproveitar bem o momento aqui do debate, né? Bom, primeiro, é importante falar de que lugar eu falo, né? Quando eu falo de educação, eu falo... todos nós, quando falamos de alguma coisa, falamos de um determinado lugar, né? A minha principal formação, embora falaram aí que eu sou psicólogo, mestre, doutor em educação, essa coisa aí, mas minha principal formação foi nos movimentos sociais, especialmente no movimento estudantil e especialmente nas pastorais sociais da Igreja Católica, especialmente na pastoral da juventude. Assim, foram anos assim que eu fiquei muito tempo, desde os meus 17 anos, circulando pelo Brasil. Então, o sertão não era novidade para mim, mesmo sendo gaúcho, né? Não andando de avião, mas vindo para cá de ônibus, né? Então, circulando, trabalhando com movimentos sociais e comunidades eclesiais de base, essa coisa toda, durante dos meus 17 aos meus 24 anos, mais ou menos, foi o que eu fiz. Isso foi muito importante, conhecer os movimentos populares por dentro, as suas belezas e as suas feiuras também. Então, a minha formação em educação foi aí, né? Foi aí que eu entrei, compreendi educação muito através da educação popular. E hoje é muito feliz, porque até para avisar meus colegas, o que eu trabalho na UFPE hoje, eu sou professor da disciplina de Educação Popular em Saúde, né? Então, é tão legal essa coisa de hoje ser professor na Universidade Pública de Educação Popular. Então, isso é
está sendo uma coisa interessante também. Mas o que eu queria me ater, pessoal, na minha breve fala hoje, é uma provocação direta para vocês, né? Porque nós tivemos a provocação da presidenta aqui, e é muito importante a gente contextualizar, e você sabe muito melhor que eu, que a gente vive um momento muito especial, que é o momento da aprovação deste Plano Nacional de Educação e de uma troca de governo. É um contexto político interessante, vocês já pararam para pensar, né? É a aprovação de um Plano Nacional de Educação ousado, não sei se vocês concordam comigo, é um plano, você deve ter estudado isso, ele é um plano ousado, e é um plano que está ali sendo colocado e não está sendo colocado ali por acaso. O que está sendo ali colocado como metas são um conjunto de lutas históricas, né? Quer dizer, muita gente, inclusive nós, lutamos para algumas coisas estar lá, como militantes, como movimentos, como professores, como delegados e delegadas. E a gente tem começar uma tarefa muito objetiva, que é os planos municipais de educação, né? Os planos estaduais de educação. E boa parte deles vai ser feito em forma, não sei se tem esse termo, gabinetal, né? Muita gente, e tem muita também gente lançando empresas e vendendo esses planos, né? Planos prontos, e que não tem nada a ver com a nossa realidade. É praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V do Plano Nacional, pegam dados nossos lá do IDH, do IDEB, e toca. E esse plano, na verdade, isso é uma perda muito significativa. Eu tenho uma oportunidade interessante de assessorar alguns municípios no Brasil, assim, e dentre eles, eu posso mandar todo esse material depois para vocês. Tem um município lá no Rio Grande do Sul chamado Lajeado, que teve uma sacada interessante, que é uma pista, eu acho. Um ano antes da aprovação do Plano Nacional, eles já estavam participando do Plano Nacional, e eles tiveram uma ideia interessante: vamos fazer uma conferência municipal, antes da Conferência Nacional. Porque não vai dar tempo, eles vão querer que a gente faça isso em 1 ano, no máximo 2 anos, lembra? Agora a gente só tem meio ano, né? Como é que a gente vai querer que as pessoas participem nisso aí? Então, para ter uma ideia, a gente fez um processo que durou 2 anos, desde que eles assumiram a prefeitura, e primeiro se fez um material próprio junto com as universidades para estudo nas escolas, com os pais, com os professores, com os estudantes. Se fez conferência infanto-juvenil com os eixos da Conferência Nacional antes que fossem aprovados todos, porque o município já desconfiava do que ia vir, né? Estava participando do processo. Fez também, todo esse material eu posso passar para vocês, esses planos de estudo que foram debatidos, e de todos os eixos, eles escolheram 5, que eram os eixos municipais, e realizaram, o Plano Nacional foi aprovado em junho, né? E agora, em novembro, eles fizeram uma conferência municipal de educação, mas que já tinha começado há 2 anos. E é o único município que eu saiba no Brasil que fez isso. E quando aprovou as diretrizes e os princípios da conferência, agora eles vão, junto com o Conselho Municipal de Educação, chamar as outras entidades para construir o plano municipal, mas eles têm o que eles produziram com a participação social. Segundo o Ministério da Educação, a gente está lá de vez em quando, não tem outro município que fez isso assim, dessa maneira. E eu acho interessante, eu vou passar esse material, eles têm um site, um blog, que eu vou passar tudo isso para vocês depois, que eles fizeram. Para ter uma ideia, teve uma conferência Mirim. Sabe o que é a conferência Mirim? As crianças fizeram conferências, fizeram vídeos, fizeram filmes, fizeram fotografias das escolas, as crianças a partir de 1 ano. E tem a ver a conferência infanto-juvenil desse processo todo. Para ter uma ideia, a Conferência Infanto-Juvenil teve um prêmio agora, que é o Prêmio Gestor do Rio Grande do Sul, e os prefeitos lançam os projetos de qualquer área da gestão que eles acharam mais significativo. O projeto de formação das lideranças, que foi motivado pela Conferência Infanto-Juvenil, ganhou o prêmio mais importante de gestão do Rio Grande do Sul no ano passado, junto com outros das outras áreas, por causa da conferência. Mas por quê? Porque foi um pessoal que se lançou antes. E esse é uma coisa interessante. Nesse contexto em que vocês estão, objetivamente, nós temos meio ano para fazer isso, não é isso? Meio ano. Considerando carnaval, coisa e tal, como é que vocês vão fazer? Como é que a gente vai fazer um plano agora, a gente traz aquilo lá do nacional para lá, como é que isso vai fazer a cara, qual é a cara do município? O que é professor? Até que ponto, já que nós queremos uma política de Estado, não é que a gente falou? Um plano de Estado. Como é que a gente vai fazer um plano de Estado, uma política pública que não é pública? Né? Como é que a gente vai, o que isso grudou, de fato, voltou para ser colocado à cara? É claro que o município, teoricamente, participou da Conferência Nacional, não é isso? Mas a gente tem que ir e também tem que voltar. Porque o que volta, se não é meu, não é isso?
Então, é um desafio nosso agora, como é que a gente faz um processo de envolvimento dessa comunidade, dos nossos segmentos agora, para a participação. Porque a minha fala vai um pouco nesse sentido. Assim. A democracia, vocês já estudaram democracia, claro. Gestão democrática, eu sei que vocês estão, não vou dar aula de democracia aqui. Eu sei que vocês estudaram gestão democrática. Agora, como vocês já estudaram, vocês sabem que o cerne da democracia... Muita gente, quando a gente liga, por exemplo, o Jornal Nacional no final da noite, todas as noites, a gente escuta qualquer rádio, CBN, enfim, a gente tende a acreditar que um Estado democrático de direito nada mais é do que um funcionamento de empresa, né? Quer dizer, existe o executivo, o legislativo, o judiciário, e eles têm que funcionar, fazer a economia girar. Isso é parte de uma verdade. Só que o cerne da democracia na verdade, a Constituição de Direitos. E o cerne da democracia nada mais é do que o espaço adequado para que eu possa dizer minha palavra. Numa democracia, nós temos um sistema que ele é representativo, né? Quer dizer, nós temos nossos legisladores, nosso poder executivo, que faz parte. Nós temos um sistema que é o sistema do controle, que nós temos que ter a AGU da vida, né? Temos que ter essa perspectiva toda do controle, mas nós temos também um sistema que é o sistema participativo. E esse nós precisamos aprimorar muito ainda. E por isso que um curso como esse é tão importante. Porque nós temos que aprimorar... Já viram alguns debates? Lembra que foi agora para o Congresso todo um projeto para ampliar os espaços de participação popular? E o que o Congresso fez? Tirou da pauta. Aparentemente, e vocês podem ver palestras de juristas dizendo que isso, na verdade, haveria uma inconstitucionalidade, porque esse espaço ocuparia o espaço da representatividade. Isso é uma falácia, não é verdade. A representatividade é um sistema importante, mas existe um sistema direto, que é o da participação, em que já existe, como no caso vocês, conselheiros, exercem, e que, na verdade, o que estava se querendo com esse projeto é um aprimoramento disso. Isso foi vetado. O que nós temos que perceber, então, é que nós estamos num momento muito importante nacional, em que nós estamos caminhando para tentar ainda levar para a pauta e transformar a educação como, de fato, uma política pública. E é uma política pública, quando nós falamos de democracia, constitui, na verdade, direitos, como o direito a aprender. Como o direito, inclusive das minorias, ditas minorias, de ter espaços adequados para que possam ter acesso à educação de qualidade, como políticas de inclusão, como políticas, seja lá como a gente pode trazer as ditas minorias para dentro disso. Nesse contexto, o papel de vocês é essencial. Porque, infelizmente, não há o sistema representativo ou poder executivo, ele é limitado nisso. É o controle social. É o controle social, são nós como conselheiros, que somos legítimos ali, mas são os controles sociais como os movimentos sociais. E escuta bem, meu irmão, o movimento estudantil, tu que agora é presidente do DCE, são esses, na verdade, historicamente, os atores que vão fazer políticas se tornarem políticas de Estado. E daí, também não vamos aqui nos demorar muito, mas não precisa a gente estudar tanto assim para perceber que governos como o governo Lula, ou mesmo que o antecedeu como o Fernando Henrique Cardoso, nós vamos avançando na construção de políticas públicas, mas, na verdade, nós vamos engateando dentro dessa perspectiva. Eu vou dar um exemplo muito simples, para a gente entender isso com um exemplo. A educação integral. Quando a gente fala educação integral no Brasil, e aí, detalhes assim, antes de vir para a Univasf, eu trabalhava no Ministério da Educação. Eu ajudava a implementar o programa Mais Educação. Ouviram falar? Então, pois pode me xingar. Um dos que pensaram o programa lá no começo, com todas as suas idiosincrasias, fui eu. Assim, junto com mais um montão de gente. Então, tem muitas coisas assim que não são boas, mas tem muitas coisas muito interessantes. Porque ele foi na verdade, o primeiro programa que fomentou os estados e os municípios a pensar em educação integral no Brasil. Que, por incrível que pareça, não é uma educação integral do Brasil, não é uma política pública. Daria um exemplo muito simples. Por exemplo, quando eu fui trabalhar em Brasília em 2009, fui convidado, liguei porque quem é do Rio Grande do Sul, eu trabalhei muito na Argentina, mas é que nem o pessoal aqui de Petrolina dizer que trabalhou na Bahia, né? Não é assim, ai meu Deus, que chique, ele trabalhou na Argentina. Sim, é porque é do lado, né? Então é mais ou menos como nós aqui de Petrolina dizer, eu também trabalho lá na Bahia. Então eu trabalhava muito na Argentina e no Uruguai por uma questão de proximidade. Então, quando eu fui para Brasília, eu liguei na hora para um grande amigo meu, que é argentino, dizendo, rapaz, tu não sabe, eu estou trabalhando num programa, estamos pensando num programa legal aqui, programa Mais Educação, E educação integral. Aí ele
como todos argentino bom, argentino é cínico, né? Assim, e aquela ironia maravilhosa, ele pegou e falou assim, mas só para eu entender, o que vocês entendem aí por educação integral? Isso é educação integral, rapaz. Educação integral. Educação integral. Disse, mas o que é educação integral? Sim, educação integral, cara. Aí eu disse, escola é tempo integral. Daí ele me disse assim, jornada ampliada. Porque só entre nós aqui. Já passei umas vergonhas por causa disso. Só o Brasil é o único país que chama educação integral, chama jornada ampliada de educação integral. Né? Porque educação integral, em qualquer lugar do mundo, é a integralidade do sujeito. Né? Sujeito integral. Aqui a gente, por conta da nossa história, lembram? O CIEPS e tal, a gente chama de educação integral jornada ampliada. Né? Aí o argentino pegou cinicamente e falou assim, sim, claro, nós temos jornada ampliada aqui faz 40 anos só. Né? Que são 7 horas. Né? E tal. Segundo o INEP, no Brasil até hoje, a nossa média é 3 horas e meia. Aí não dá para discutir muito com a Argentina esse âmbito da educação muito complicado, porque nós podemos dizer que nós somos penta, né? Eles vão dizer que também são penta, tem 5 prêmios Nobel, né? Não tem. Ou então, por exemplo, a gente pode ir lá dizer assim, não, nós colocamos todas as crianças na escola, 98% delas em 1998. E ele dizia assim, que interessante, nós fizemos isso em 1908. Né? Argentina. Então, Uruguai em 1907. Então, bom, coisas que a gente, né, enfim, então nós, na verdade, e uma coisa interessante, já passei vergonha, por exemplo, da gente fazer, eu acho que tu foi, teve um seminário internacional de educação integral em Brasília, tu estava, eu acho, em 2012 ou 13, e aí me colocaram numa mesa, tinha assim, porque eu falo um pouquinho assim de inglês, daí morei fora um tempo, aí tinha assim, morei fora e na África, né, então eu aprendi inglês, na verdade, no Zimbábue, não porque eu morei na Inglaterra, mas botaram assim, tinha um inglês, um coreano, e aqui tu estava, eu acho, nessa cena, o inglês, o coreano, e aqui a mulher da Finlândia, né, considerado esses grandes sistemas educacionais mundiais. Né. Chamaram eles para falar de educação integral. Nós aqui chamamos para falar de educação integral, porque a nossa cabeça de educação integral é o quê? Muito bem. Aí chegou, por exemplo, o grande problema, por exemplo, da educação integral na Finlândia. O que eles entendem por educação integral? Lá as crianças, coitadas, também ficam 11 horas na escola. O grande problema deles, assim, porque nós estamos, o grande problema é que, assim, como eles compreendem a educação como um direito público universal a todos, o grande problema é que o Estado estava pensando como, por exemplo, se uma pessoa que nunca aprendeu violino e com 70 anos quer aprender violino, o Estado tem que dar condições das pessoas a aprender violino. Isso é educação integral para eles. Que todas as pessoas, o tempo todo, para o resto da vida, tenham a oportunidade de aprender o que elas querem. Pronto. É uma concepção de educação integral, interessante, né? Aí a gente trouxe eles para debater com a gente, né? Foi um pouco complicado. Aí depois fala o coreano, que admira como a gente se abraça e coisa e tal, enfim, e dizendo que um dos problemas que eles têm lá, na rede lá, é que há muita gente querendo casar com os professores coreanos porque é a melhor carreira do Estado. Então, assim, tem uma questão que eles estão dizendo que estão perdendo um pouco a vocação dos professores, porque os professores estão querendo ser professor, mas não mais por amor à profissão, mas sim por amor ao dinheiro. Interessante. Aí, falando das condições... E o sistema inglês interessantíssimo, porque a educação integral passou por eles pensarem uma nova sala de aula, onde não tem quadro, onde o professor fica circulando no meio, onde tem uma outra perspectiva de integralidade humana. E nós discutindo que a criança tem que ficar mais tempo na escola ainda. E porque a gente chega no maior sistema de educação, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é o nosso maior sistema, né, municipal, e chegamos lá, por exemplo, 90% das escolas do Rio de Janeiro. Estou falando do Rio de Janeiro, tem muito dinheiro no Rio de Janeiro. 90% das escolas não tem quadra. Né? Então, só sala de aula. Então, qual foi a estrutura de escola, qual foi o pensamento que a gente tinha de educação nessa perspectiva? Só que nós estamos num momento muito importante no Brasil, porque nenhum país como o nosso, de uma forma tão desorganizada como nós somos, fez tanto em tão pouco tempo. Indiscutível. Né? Sendo desorganizado como nós somos, indiscutivelmente somos, em nível, sem planejamento, fizemos tanto em tão pouco tempo na educação. Mas tem uns agravantes e umas possibilidades, alguns inéditos viáveis, como dizia o Paulo Freire. Eu acredito, e também alguns autores acreditamos, que a democracia ela também é um processo educativo. Né? Existe uma democracia da educação e uma educação da democracia. E é esse processo democrático, no contexto que nós estamos, em que nós podemos, junto com a cidade, criar uma cidade educadora e mais democrática através da educação. Vocês como conselheiros educacionais nesse momento, por exemplo, porque eu falei de educação integral, quantas mães falam de educação integral da seguinte maneira: olha, hoje eu tenho um privilégio. O meu filho agora está lá no Mais Educação, está lá na escola, ele fica o dia inteiro na escola. Isso é um privilégio, não é um direito ainda.
O que é um direito? Um direito é quando aquilo ali é meu. Isso é um constitutivo. Porque ainda nós temos educação integral no Brasil, para citar um exemplo, onde de manhã a gente tem a escola legal e de tarde a gente tem a escola chata. Mas a gente não tem o currículo integrado. Isso não é uma escola de tempo integral. Isso é uma escola com as oficininhas, por exemplo, né? Educação infantil, nós avançamos muito, quer dizer, é indiscutível, como agora nós... Nossa, que legal, agora temos a partir dos 4 anos. Né? Tal. Mas nós não pensamos em estrutura, nós estamos sempre correndo atrás da máquina. Dessa maneira que nós brasileiros fazemos isso. Só que, nesse momento, vocês, conselheiros, têm uma grande responsabilidade. E vocês sabem disso. Mas é uma responsabilidade que precisa ser compartilhada com a cidade de vocês, não só com as escolas de vocês. É preciso pensar uma cidade educadora. É preciso pensar que todos os elementos que estão compostos nessa cidade fazem parte... Quer dizer, o trânsito é educador e deseducador, né? É o saneamento básico, a saúde. Há um todo, claro que nós somos os principais atores, mas nós temos a oportunidade hoje de conseguir, como a saúde já conseguiu bem mais do que nós, um pouquinho, já está mais claro isso, que a educação é sim um direito de todos e um dever do Estado também, mas que é sim, nós queremos sim, e somos capazes de fazer uma educação de qualidade com a participação da sociedade civil e com a cidade. Quando a nossa população de fato souber e acreditar, e a nossa aldeia saber, lá onde é que a gente veio, a gente saber que nós, de fato, somos capazes de construir uma educação melhor e construir uma cidade educadora, esse desafio não vai ser compartilhado, não vai ser só de vocês. Porque quando o sonho realmente ele transborda só os nossos olhos e passa a ser compartilhado com os outros, aí é difícil segurar a gente. Portanto, eu acredito, para não me delongar muito, que nós temos um momento espetacular. Um momento espetacular no sentido que nós temos trabalho para caramba, mas nós temos uma boa luta. Sabe uma boa luta? Lutas que valem a pena. É agora. Lutas que valem a pena é agora. E acho que vocês, que são dos conselhos, que estão nessa terra abençoada, que é aqui no semiárido brasileiro, e estão nesse momento se formando, e tem essa perspectiva, esse apoio, e vocês estabeleceram uma coisa fundamental, que foi uma rede, porque aqui vocês também fizeram companheiros, né? Aqui vocês fizeram companheiros. Companheiros na universidade, companheiros entre os municípios. Nós estamos no momento, junto, né, com a União Nacional, Estadual dos Conselheiros Municipais, a gente tem uma força muito grande de poder hoje levar, de fato, a educação para uma perspectiva de plano de Estado e não só em nível de programas, em nível de perspectivas. E a última pista para parar de falar. Uma pista que eu acredito muito é a nossa capacidade de olhar. Um pouquinho, porque quando a gente falta a palavra, a gente usa poesia, né? A ciência eu vou mandar depois lá por e-mail, prometo. Mas como aqui tem pouco tempo, sabe Eduardo Galeano, que é aquele poeta uruguaio. Tem uma frase do Eduardo Galeano maravilhosa que ele diz assim, que é um poeminha, aquele livro dos abraços dele. Tem uma que faz assim, tem o nome da menina Carol, e a Carol nunca tinha visto o mar. E um dia, o pai, de tanto ela chamar, o pai deu um jeito e levou ela para ver o mar. E dela estava passando um monte de areia. Quando ela viu o mar, e o pai estava do lado, ela pediu, pai, me dá a mão, me ajuda a olhar. Né? Me ajuda a olhar. Eu acho que hoje a gente tem uma perspectiva interessante, que é levar as pessoas da cidade a olhar, a perceber o momento histórico que nós estamos de poder, um divisor de águas para mudar a educação. Lá em Moçambique, uma vez, eu conheci uma menina que fez mestrado, jornalismo, ela fez mestrado aqui na PUC de São Paulo, a Margarida. E a Margarida um dia me contou isso, ela mora na fronteira, onde eu morava, na fronteira com o Zimbábue, ela disse que ela morava na aldeia dela, e ela nunca tinha saído da aldeia. Aí um dia, porque é rodeada de montanhas, um lugar muito bonito mesmo, aí um dia o pai dela levou ela para cima de uma montanha, não a maior, mas uma grande, que do outro lado dava para ver o Zimbábue. O Zimbábue é um lugar bonito, assim, e é uma grande planície. Ela viu que o mundo era muito maior do que a aldeia dela. E um dia nós estávamos juntos lá no Rio Grande do Sul, que ela foi me visitar lá. Aí ela estava emocionada que estava lá comigo, lá, e disse assim, e daí, olha só onde eu vim parar. Né? Nós temos um compromisso ético de ajudar as pessoas a perceber a educação como um bem público, e não como um privilégio. A ajudar as pessoas a perceber, a não mais querer, por exemplo, na saúde, que eu seja atendido porque eu sou amigo do enfermeiro, e nem que lá na escola seja o meu pirão primeiro, o meu pátio mais bonito, mas que a educação de todos ela pode ser construída.
Aí, né, tem um poeminha do Fernando Pessoa, porque quando falta a palavra tem um poeminha, que daí diz assim, um poeminha do Pessoa. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Nas cidades a vida é mais pequena que aqui na minha casa no cimo deste outeiro. Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave, escondem um horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar. E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. Então, eu desejo do fundo do coração que vocês que fizeram esse curso e, através do curso, junto com seus companheiros, puderam ver além e ver novos horizontes no âmbito das políticas públicas educacionais, não é completamente imoral vocês ficarem com isso só para vocês. É a hora da gente pegar os companheiros da nossa aldeia e com elas ver um outro universo de possibilidades no âmbito da educação. Obrigado. Nossa. Né, eu anotei aqui. E aí, olha onde eu vim parar, professor Ricardo. Passou um filme aqui, né? Um dia que o professor Ricardo me manda um e-mail, diz, olha, a gente recebeu de Brasília uma proposta aqui com quase uma obrigação de... A gente não podia dizer não. Né? Podia um bocado de coisa, mas dizer não, não. E, junto com Tânia, né, UNCME, o que é UNCME, fui aprender... Né, o que era UNCME, fui me apropriar do que era Conselho Municipal de Educação. Já sabia um bocado de coisa, mas descobri um bocado de coisa que eu não sabia. E olha onde é que eu vim parar. Por isso que esse momento é tão rico. Né? E daqui a pouco, quando a gente fizer o balanço do primeiro curso, eu falo mais onde é que nós viemos parar. Né? E não só, acho que a aula de encerramento, às vezes a gente olha muito o que é que a gente fez, mas a provocação, Alex, é muito grande. Né, do que é que a gente pode fazer. Né? Conselho Municipal, o risco de planos de gabinete, né, Lilica falou disso muito bem, a gente tem muito conselho de gabinete, de pessoas que nem sempre percebem a importância de ter aquela portaria, de fazer parte daquele grupo, que não é uma reunião de vez em quando para decidir alguma coisa pontual. Então, esses são conselhos de gabinete. Mas um conselho que veja, que possa ter outra lente. Né? E acho que eu gostaria de passar a palavra, se alguém quiser fazer algum comentário, já que presencialmente, né, nós somos poucos, a gente pode abrir um bate-papo. Não sei se o pessoal está mandando mensagem, às vezes já passa alguma mensagem, mas a gente compartilha depois. Né? A TV Caatinga, ela sempre nos possibilita que a gente assista, que a gente escute o professor Alexandre de novo, né, que a gente diga assim, o que foi mesmo que ele disse, teve algo que ele disse que me fez pensar e eu dei uma viajada e a gente, com o recurso, a gente vai disponibilizar como nós fizemos isso com a aula de aula inaugural. Né? Mas aí eu abro para quem quiser fazer um comentário, né? A provocação foi feita. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Humberto, eu sou presidente do Conselho Municipal de Educação de Santa Filomena, ali vizinho a Santa Cruz, onde estão nossos colegas aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade que a Univasf está nos concedendo e vem nos concedendo outras possibilidades. Eu venho desenvolvendo um trabalho no semiárido de alta relevância e sempre oportunizando momentos tão interessantes e tão importantes como esse, tratando de educação na mais alta qualidade, né, na mais alta perspectiva. Fiquei encantado pela fala do professor Alex. Confesso que fiz muitas anotações a respeito de muita coisa que ele falou.
E é só para reforçar a fala quando ele, no final da sua expressão, ele nos disse que é imoral ficarmos atuando como uma espécie de conselho de gabinete. É imoral nós guardarmos esse conhecimento que nós adquirimos apenas para nós mesmos. Inclusive, eu também sou professor de institutos de ensino superior e eu falo muito para os meus discentes que todo o conhecimento que nós adquirimos, nós temos uma certa obrigação de compartilharmos ele com essa mesma sociedade que nos ajuda a construir esse conhecimento próprio, não é? Então, só para reforçar também a fala do professor, eu achei interessantíssimo, inclusive eu vou aproveitar também e já pensava nessa perspectiva, mas eu compactuo com a fala da nossa colega, teu nome, por gentileza? Gilmária, não é? E levar essa perspectiva para o conselho em que eu sou presente lá em Santa Filomena também, para nós fazermos uma socialização bem intensa sobre todos esses conteúdos que nós aprendemos, porque se eu já tinha essa perspectiva com a provocação que o professor fez, eu acho que ela é pertinente, ela é relevante e ela é extremamente necessária. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez voltando, acho que a gente toma gosto, né? É interessante como a gente foi provocado por esse curso, sabe? E isso é muito bom, porque a gente vai para o campo mesmo das possibilidades, como você disse, né? E, na prática, muitas coisas ainda precisam acontecer nos conselhos. Acredito que não é só em Curaçá, mas a gente tem um desejo enorme de ver as coisas acontecerem. E por isso que a gente está aqui, por isso que a gente foi até o final. Lá nós somos 5 conselheiras que viemos fazer do grupo, mas a gente foi até o final. As colegas estão ali, eu esqueci de registrar e também estou voltando aqui por isso. Mas é muito gratificante, porque a gente não pode mesmo ficar com isso só para a gente, não. A gente tem que fazer outras pessoas e enxergar melhor. É incrível como a gente conseguiu fazer as leituras e ampliar os horizontes, sabe? E ver outras coisas que a gente não tinha, aprender outras coisas que a gente até então não tinha visto ainda. Então, para a gente, foi a primeira formação que a gente teve, assim, capacitação do Conselho. O Conselho lá já existe há mais de 15 anos, vai fazer agora 16 anos de existência. Então, isso é uma perspectiva muito boa. E a gente continua acreditando que é a educação que transforma, que é a educação que faz a gente avançar. Não é à toa que, quando a gente vê, por exemplo, índices de violência, e quando a gente vai ver os dados, que está muito relacionado com os níveis de educação, com a escolarização da população, então a gente sempre acredita que é a educação que transforma a sociedade mesmo, de verdade. Então, é bom a gente sonhar, e é bom a gente acreditar, e é bom a gente ir à luta mesmo. É bacana. Vale a pena. Se não chegar, a gente fica pronto. Segura aí. Boa tarde. Eu estava vendo ontem o jornal e algumas reportagens me chamaram a atenção. Por exemplo, um oficial da Polícia Militar que depois se divertiu um pouco ali no bar, né, junta com outra pessoa e agride violentamente um funcionário, né, do mesmo lugar que ele estava se divertindo. Isso aqui no nosso estado. Rio de Janeiro, um cidadão que foi preso agora, que matou talvez aí umas 40 mulheres, e 43, né? E uma outra reportagem que um monte de gente lá que cuidava da Petrobras, né? Enfim, roubou alguns bilhões de reais. E eu, pensando tudo isso, professor Alex,
além de toda essa questão da organização dos conselhos, de um maior acompanhamento das iniciativas do município, onde é que nós também, como educadores, a gente pode pensar numa situação diferente para os próximos anos, bem diferente dessa que a gente está conseguindo acompanhar agora nos jornais, né? E obrigado pela palestra, que eu também gostei demais até. Obrigado. A pergunta é muito boa, não sei se a gente tem pouquinho tempo, mas eu vou tentar depois mandar o material para vocês. Sim. Eu acho que depois eu vou mandar um material, porque tem um material muito bacana que eu vou tentar passar para vocês, que foi feito um material muito interessante. Eu trouxe aqui sobre que tem, você sabe que teve um curso para formação dos conselheiros nacionais também. Vocês souberam disso, né? E teve um encontro das pessoas que fizeram formação de conselheiros nacionais com experiências, e esse material é riquíssimo. Depois eu vou passar para vocês tudo isso aí. E talvez vocês já tenham, não sei, mas senão eu vou passar. E lendo essas coisas, me preparando para vir para cá, tem um texto que eu achei fantástico que diz o seguinte, que é assim, muitas pessoas... tem um conceito importante que desde o século XVII se debate, que é o conceito de povo e o conceito de multidão. Bom, nós sabemos que ganhou um conceito de povo, né? O povo era muito importante no século XVII, que a gente concebesse como povo, porque estavam se constituindo os estados nacionais. Então, para constituir o Estado Nacional e a própria ideia de Estado, a gente precisa de uma ideia de povo. Então, muitas vezes, quando a gente olha para a gente olha para a política simplesmente conduzindo com o povo. Só que o povo... Então, quando a gente tem, por exemplo, uma coisa como junho do ano passado, lembra aqueles protestos de junho do ano passado? A gente fica meio tonto, porque a nossa capacidade analítica do povo meio que se esvai. A primeira pergunta, onde está o líder? Qual é a causa, né? Porque quando a gente pensa de povo, tem isso. Mas existem certos movimentos que são movimentos da multidão. Quer dizer, não tem um líder, não é o povo, eles não podem ser normatizados, cunhados. E essa dinâmica da multidão também faz política. Mas dando uma política, teoricamente, pelo menos olhando assim da nossa forma de analisar povo. Então, para nós que analisamos aquele junho, parece tudo muito desorganizado, né? Mas, na verdade, tem o poder da multidão. Para a gente poder analisar nossas realidades, nós precisamos, às vezes, de chaves de leituras diferentes. Ou seja, para eu poder analisar algumas lógicas, eu preciso analisar algumas lógicas usando a categoria povo. Algumas vezes eu posso usar a categoria multidão. E para eu poder analisar algumas coisas que a gente não consegue entender, a gente sempre tem que, talvez, exercer o pensamento de forma diferente. Quando a gente analisa o conceito... daí eu vou usar a senhora de Curaçá, né? Um grande amigo meu é o delegado de Curaçá, né? Foi meu vizinho aqui, eu morei aqui em Juazeiro um tempo, e é delegado de Curaçá. E a gente debatia muitos casos de violência de Curaçá. Eu falando de educação e ele falando do âmbito da segurança pública. E assim, como é meu amigo, meu irmão, sabe aquelas cervejas que começam no sábado e terminam na segunda-feira, às vezes debatendo no mesmo caso. Ele é o delegado Reginaldo, esse que acabou de, quem aqui de Juazeiro viu esse caso que ele desvendou agora, de um pedreiro que estuprou uma cunhada e concretou ela no banheiro. Essas coisas assim, e ele às vezes vem muito conversar comigo porque diz assim, cara, a pior coisa do universo chega para mim, né? Mas ele é um cara muito bom e competente, enfim, eles também sofrem muito, essa gente que tem assim que quer fazer isso adequadamente. Por que eu estou falando todo esse floreio, como diz lá no Sul? Porque assim como nós temos que aprimorar a nossa participação, também acho que nós temos que aprimorar algumas coisas. Minha opinião, o senhor perguntou. Primeiro, estamos melhorando nisso, mas nós temos que fortalecer nossas instituições. Quer dizer, quais são nossas instituições? Os ministérios públicos,
as instituições, nossas polícias, nós temos que garantir todo um conjunto de instituições, fortalecer para que a gente tenha o controle, para que a gente tenha também a análise, pesquisa, e porque assim existe muita gente competente, existe muita gente que não, como nós professores também temos alguns colegas que não, enfim, né, deixa para lá. Eles também, mas tem muita gente que quer trabalhar e que quer também transformar a sociedade, e por isso a gente precisa garantir instituições que deem condições e institucionalidade a isso, né? Um elemento a gente sabe, a gente precisa ainda repensar, nós precisamos de reforma política. Nós precisamos de reforma política. A nossa forma da gente pensar, e a Dilma falou no discurso, lembra? No discurso que ela, a primeira coisa que ela falou é que ela quer fazer reforma política. Esse eu acho que é o maior desafio dela, desse governo, além da corrupção, que é a gente perceber como, porque a nossa política representativa faliu praticamente. Eu sei porque eu posso falar de casa, porque o meu pai, né, meu pai é vice-prefeito. E foi 24 anos vereador, foi 8 anos deputado. Eu tenho meu irmão que é o vereador mais jovem do Brasil, com 18 anos virou vereador, do município grande do Rio Grande do Sul. E eu virei professor, porque eu acho insuportável isso, essa vida dele. E assim, quanto mais perto a gente está, mais terrível isso. Assim. Então eu faço política do outro jeito, sempre fiz. Então, por exemplo, em junho, só para dar um exemplo, quando os jovens de lá também, uma cidade grande, né? É uma cidade bem rica, lá é onde tem a GM, também Gravataí. Então, quando os jovens entraram na prefeitura, o meu pai desceu a escada e falou: pessoal, não quebra nada aí, tia, não quebra nada aí. Vamos dialogar, vamos conversar. Por exemplo, eu tenho um filho meu que é comunista, ele sempre me chama de comunista. Eu não sou. Não sou, mas sempre tem um filho meu que é comunista e nós conversamos. Para ter uma ideia, o meu pai é do DEM. E com 17 anos eu acampava com o Movimento Sem Terra. Então, por exemplo, assim, meu filho que é comunista, e nós conversamos, e tudo bem, vamos dialogar. Entendeu? Então, o meu irmão é vice-presidente nacional do DEM, da Juventude, dessas coisas assim. É muito complicado essa minha situação. Então, assim, discutir e não dá. Claro que eles são colorados, eu sou gremista, né? Porque assim, aí já vai dar. Mas o que acontece? Não todos os colorados sejam do mal. A maioria é. Mas, não. Mas enfim, o que eu estou querendo brincar, mas falar uma coisa muito séria. Então, existe uma coisa, na minha opinião. Nós precisamos garantir a institucionalidade. Nós precisamos fazer reforma. Nós precisamos fazer reforma política. Nós precisamos fazer reforma política. E tem uma coisa muito importante, assim. Nós temos que qualificar nossos meios de comunicação. Quer dizer, o Jaldo está aqui, é um cara que entende muito disso, a gente conversava há muito tempo. Quer dizer, existem uns meios de comunicação em massa, mas isso está mudando muito. Em pouco tempo, né, Jaldo? O que a gente entende hoje por televisão não vai ser mais televisão. Daqui a muito pouquinho tempo, 1, 2 anos, 3 anos, esse negócio de ter televisão, de internet, de televisão, todo mundo aqui vai ter. Então, tipo assim, a gente vai poder escolher o canal, o YouTube, o programa que a gente quer. Essa coisa cada vez... claro que também a Globo vai querer comprar isso aí tudo, mas o fato, como a Coca-Cola compra também até tudo, mas nós vamos ter uma chance interessante que é nós vamos poder cada vez mais não só consumir mídias, mas produzir mídias. Então é muito importante a gente também perceber que, porque sim, a informação, os meios de comunicação em massa, eles são um instrumento muito poderoso da democracia, mas muito poderoso da democracia. Agora, também para manipulação ele funciona. Então, nós precisamos também qualificar isso, e qualificar isso também é o que as juventudes fazem muito, produzir novas mídias. Por isso, uma coisa como o Otávio Caatinga é muito importante. Quer dizer, por quê? Porque é produzir um olhar sobre si mesmo. E eu arrisco dizer uma coisa que é assim, nós precisamos também investir em ciência. Ciência. Por quê? Porque a ciência ela traz com a gente possibilidade. A universidade não é um colegião de 3º grau, né? Isso aqui não é um colégio de 3º grau. Aqui é lugar da gente fazer inovação também, fazer pesquisa, produzir tecnologia, produzir novos modos de olhar para o mundo. E a gente precisa disso, para a gente também poder reinventar um país. Hoje, enquanto a gente almoçava, vocês viram no programa nacional, que tem o Jornal Hoje, né? Estava aparecendo que aqui em Pesqueira, apareceu no Jornal Hoje. Já não se o pessoal, toda a irrigação, boa parte da irrigação na cidade hoje é feita através do esgoto da cidade, através do projeto da Universidade Rural de Pernambuco, né? Quer dizer, não, são essas alternativas que nós precisamos, isso é uma outra pista. Quer dizer, e resumindo, está na hora da gente poder, nós temos hoje, eu sou muito feliz de ver no tempo que eu vivo, assim, eu acho que hoje nós temos um conjunto muito grande. É muito triste quando a gente olha também o jornal, é muito triste. Mas eu acho que também nesse contexto nós temos hoje uma grande possibilidade de criar novas condições de vida e felicidade.
E acho que, porque nós podemos, em um momento como talvez nenhum outro, nós temos tanta capacidade de reinventar mundos. De reinventar mundos. E isso é interessante. Eu acho que, por exemplo, só para dar um exemplo, que é um convite que eu vou fazer para vocês. Nós estamos criando um aplicativo. Sabe esse celular que tem aplicativo hoje em dia? Estou criando com o Rômulo, que é aqui da Univasf, nós estamos criando um aplicativo para fazer mapeamento dos territórios educativos. Para a gente poder mapear se uma cidade é educadora ou não é educadora, vai ter um aplicativo que as pessoas, jovens, adultos, nós vamos poder fotografar, filmar, fazer, cruzar dados com IDH, com não sei o quê, para poder mapear uma cidade educadora para um aplicativo. Quer dizer, a gente tem que criar novas possibilidades através da tecnologia, através do controle social, através de lutas por uma reforma. Só através de luta vai ter reforma, eu acho, da política representativa nesse país, para que a gente possa fazer. Eu acho que nós temos muito trabalho para fazer, que não resume só a gente. Mas é um tempo bem especial. Especialmente para quem vive aqui no semiárido. Eu acho. Falei demais, né? Vamos, gente, esse papo eu acho que vai dar para ir até segunda-feira? Exatamente, dá, Alex, para a gente ficar até segunda, matando a saudade. Mas assim, vamos aproveitar, né, que nós nos deslocamos, que viemos, que a gente possa aproveitar também o professor Alex, que se deslocou, né, que vem matar a saudade, mas que a gente possa, mas também sem se alongar, porque aí nós temos os compromissos, tá ok? Boa tarde. Eu sou Josenice, sou de Curaçá, Bahia. E, assim, parabéns pela fala. Alex, eu sou íntima, mas vou usar o que os colegas estão, pelo nome reduzido. Então, assim, essa questão da educação e da participação social, né? Eu participei da Conferência Nacional de Educação, em Brasília. Fiquei muito feliz pelo momento, a participação que eu vi, os jovens, os estudantes, né, a união dos estudantes, as pessoas deficientes na luta, nos colóquios e na discussão dos eixos, e, ao mesmo tempo, também saí angustiada, né, de ver assim, o quanto a questão mesmo da reforma política, né, que é necessária, mas eu vejo, meu ponto de vista, eu vejo que assim, a sociedade precisa engajar nessa luta, porque só um presidente com os interesses políticos, né, nacionais, de multinacionais, né, de empresas, se a sociedade não participar nessa luta, nesse embate, eu não acredito que essa reforma tem que ter realmente esse trabalho de discussão, participação mesmo. Eu vou começar quando você colocou o exemplo de Rio Grande do Sul, né, da cidade que começou a fazer as conferências, ou realizar a conferência, antes de vir, né, da esfera nacional, do MEC, para os municípios, porque a gente foi muito interessante, né? Acho que foi a superação, porque o nosso hábito é a gente esperar que venha, né? E eu acho que o mal do nosso país também é esse, a gente espera muito, não vem se viesse da raiz e expandisse, talvez já tivesse mudado mais, né? Mas a gente fica muito na acomodação. O plano nacional, os planos municipais, há quantos anos, né, que se discute, a gente vê falar, reuniões com a UNCM, com os conselhos, e agora porque vai ser obrigado a fazer, mas a preocupação é realmente 6 meses, será se vai, como é que esses planos vão sair? Como na prática, né? Que a gente sabe que os conselhos também eles são criados e muitas vezes são estruturados para atender interesse, né? E a falta, por isso que é a importância desse curso, a falta até de entendimento, né? Tem conselheiro que está representando ali, mas não sabe nem o que é que eu posso, fica calado o tempo todo, não sabe nem como opinar, como, né? De certa forma, pelo fato de já haver os vários segmentos, já é muito importante, mas a gente fica, às vezes, evolui muito pouco, né? Então, assim, quando eu falo da conferência, que eu fiquei assim, sem acreditar, quando mudaram a data, quer dizer, o plano foi aprovado, na verdade, deveria ter acontecido primeiro a conferência, para depois o plano ficou vários anos, e foi aprovado no ano de eleição, né? Antes
antes da conferência. Então, assim, a gente fica preocupado como é que a política nacional fica vendo que está avançando, mas, ao mesmo tempo, há a preocupação com as manipulações. Então, assim, essa angústia de ver que são interesses. Lá a gente via interesses particulares, interesses de nacionais, de multinacionais. Então, assim, realmente é preciso que haja essa participação social. E as conferências, por exemplo, Curaçá realizou as mini-conferências nos distritos, né? Realizou a mini-conferência na sede, realizou a conferência. Mas tem município, eu tenho um colega que disse que é PEBA, eu trabalho na Bahia, lá no município de Curaçá, e aqui em Pernambuco, pelo estado, em Santa Maria, da Boa Vista. Aí tem um colega que disse que nós somos PEBA, né? Então, assim, quando, numa reunião, numa formação do CISMED, pelo Pacto Nacional da Educação, eu participando, aí quando eu falei, fui passar um pouco do que tinha acontecido na conferência, teve alguns colegas colocando que alguns municípios nem abriram para discussão as conferências, né? Fizeram conferência de gabinete mesmo, né? Enquanto eu colocava o exemplo que Curaçá realizou nos distritos, realizou na sede do município as mini-conferências e depois a conferência, alguns municípios, nós educadores, muitos alheios, né, do que se trata. Tem colega que não sabe, ainda não caiu a ficha, como diz o que é realmente isso. Então, assim, realmente a gente tem que... E eu acho que é a partir dos conselhos, né? Não só os conselhos, mas o conselho, inclusive na elaboração do PME, dos planos estaduais, né, que terão essa participação. Mas é isso, eu acho que a luta é nossa, né? Não só para, eu acho que encerrar, né, talvez, e aproveito, não sei se pode, né, como é que é? Não, vou passar para tu encerrar, mas só para eu falar, para parar de falar mesmo. Assim, né, pessoal, para a gente pensar gestão participativa, vocês estudaram isso também, né? É muito mais complexo do que fazer qualquer outro tipo de gerenciamento, né? Mas é interessante a gente perceber o quanto, na verdade, eu acho que sua fala é importante também, aponta para aquilo que eu já também dizia anteriormente, do grande desafio de não ficar com isso só para a gente. Por quê, pessoal? Porque, de fato, as pessoas vão achar que isso... que há como diz um professor meu que eu tive, ele dizia assim, ó, nunca se conforme com a grande turma do deixa disso, né? Que existe uma grande turma do deixa disso. E há uma turma, e assim, pessoal, dentro de uma democracia, ter os seus interesses é muito legítimo. É legítimo ter interesses. O que não é legítimo é você, porque só uma gestão democrática leva a um Estado democrático, né? Não há Estado democrático, não há um Estado monárquico, né? Não tem. E um Estado democrático, ele pressupõe que as pessoas digam dos seus interesses, compartilhem, elas, quer dizer, se pressupõe partes num debate. Só que é muito importante que as pessoas digam, isso que é fundamental. É muito importante que você coloque as cartas na mesa e fale dos interesses coletivos, do bem comum, dos quais você representa. O grande problema nosso é que a gente não exercita, muitas vezes, a fala no sentido de, como vocês falaram, por que eu estou dizendo isso? Vocês disseram que existem muitos delegados que não sabem, entram mudos e saem calados, né? Não sabem do seu papel. Um conselheiro, né? Tô falando. O que acontece, então? Um conselheiro que não fala, não existe, né? Por quê? Porque ele precisa falar, é obrigação dele falar, porque ele tem que colocar as cartas na mesa, ele precisa dizer de que lugar ele fala. Então, é fundamental isso. Perdão. Sim, não, mas eu captei o quê? Captei, amado mestre, captei o que a senhora... Porque realmente esse é para chegar um pouco no que a senhora estava dizendo. O grande problema são os interesses que são muito maiores e não estão ali, na fala, né? Ou porque não são ditas, ou porque são ludibriadas. Então é muito importante que nós exerçamos o poder da palavra. Então o poder da palavra é fundamental, não só no parlamento, que é aquele que parla, aquele que fala, mas também lá no nosso conselho. Por quê? Porque a democracia se faz colocando as cartas na mesa, colocando o que está em jogo, qual é o jogo, o interesse que está sendo ali dito, né? Como eu sei que nós temos pouco tempo,
Eu trouxe uma coisinha que, no fundo, eu nem vou falar, porque era a história eu trouxe umas bolinhas de bila, né? Umas bolinhas de gude ali, que mais contar, mas é que eu trouxe, eu vou contar a história, porque eu me esqueci. Mas é porque é o seguinte, tem um grande amigo meu, que é um professor uruguaio, chamado Juan. Não vou contar todo o caos, que é grande, mas é um senhor que ele ganhou já a medalha mais importante do Uruguai, né? Assim, é o Dia do Cidadão, um cara fundamental. Chama Juan, e ele é um cara que eu admiro muitíssimo. O que é muito estranho nele é que é o seguinte, quando eu conheci ele foi lá em Florianópolis, num congresso, assim, eu estava chegando, ele é um senhor do 1,40 m, mais ou menos, cabelo branco, bigodão branco, eu estou entrando, assim, e ele pega, coloca uma coisa na minha mão, fecha, e diz assim, em castelhano, né, tipo, te esperei por 1000 anos, tiene agora em tus manos el brillo de los ojos de mis alunos, né, quer dizer, eu te esperei por 1000 anos, doido, né, imagina, tu encontra alguém na rua, assim, tem agora nas mãos o brilho dos olhos dos meus alunos. E foi embora. Eu abri, tinha uma bilinha dessa e foi assim, doido, né? Doido, tem doido. Florianópolis, né? Bicho grilo, né? Doido de tudo aqui. Aí quando eu vi o cara, fui dar palestra, o cara estava na primeira fila. Né? Mas para encurtar a história, quem é essa figura? Ele é um professor muito diferente, assim, para ter uma ideia. Que ele mora perto de um lugar lá no Uruguai que tem um cemitério. Você já ouviu falar? Tem um cemitério no Uruguai que, assim, nas lápides, você lê assim, ó, viveu 5 anos, viveu 500 anos. Já ouviram falar nisso? Viveu 1000 anos. Porque as pessoas, elas colocam ali, costume daquele local, um lugar pequenininho, quantos anos ela acha que ela viveu. Entende? Porque, às vezes, você vive experiências que foram... Né? E ele traz isso. Ele disse assim, eu te esperei por 1000 anos. Né? Tipo assim, esse tempo ele mandou um convite para comemorar que ele está fazendo agora 7.200 anos, no cálculo dele. Mas o que ele faz? Ele faz isso. Tem 2 coisas que eu acho interessantíssimas que ele faz com os alunos dele. Porque antes de tudo, nós somos professores, né? Educadores, enfim, porque às vezes não somos nem professores daqueles sites, educadores. Então, olha que interessante. Ele faz assim. Ele diz para os alunos dele assim, olha, o que vocês têm aí, vocês que olham aí, diz para as crianças, todo adulto inveja o brilho dos olhos de vocês. E a gente passa a vida inteira querendo brilhar os olhos da gente assim de novo. Já que eu sou professor, e ganha pouco, no Uruguai também ganha pouco, ele diz assim, bom, eu vou fazer o seguinte, ele dá, lá no Sul, no Rio Grande do Sul também chama bolita, isso, bolita. Ele dá as bolitas assim para as crianças e diz assim, ó, agora vocês olham bem para elas e empresta o brilho dos olhos de vocês para a bola. Ele recolhe, guarda e sai entregando pelo mundo. Entende? Ele é uma figura, assim, por exemplo, se você está aqui tomando um vinho com ele, 10 horas da noite ele sai lá para a rua, mesmo que está chovendo. Porque os alunos dele são proibidos de dizer para ele adeus. Tem que dizer para ele hasta las 10, maestro, quer dizer, até as 10, porque às 10 horas da noite todo aluno sabe que pode encontrar ele olhando para as estrelas. E ele é um cara muito especial, tanto que ele foi preso na ditadura militar, obviamente, né, por essas coisas malucas. E então as pessoas na cidade, é muito engraçado, não dizem tchau, assim, as pessoas estão colocando gasolina para ele, assim, termina e hasta las 10, maestro, sabe? Não dizem tchau também, dizem até 10. Mas com o Juan eu aprendi, e ele faz isso, eu vou dar umas para vocês. Essas aqui eu dei para minha gurizada, assim, olhar. Então também serve. Mas é para a gente lembrar assim, uma coisa importante, que no fundo, também é uma questão de saber olhar. Especialmente em tempos difíceis, é muito importante, porque nós precisamos de pessoas que têm uma combinação muito difícil, porque assim, sonhar com novos horizontes, todo mundo sonha, mas a gente se frustra, né? O que a gente precisa de pessoas é que pessoas que sonham e permaneçam. Dom Helder. Permaneçam. Então, o que eu ia dar para vocês, assim, essa aqui, minha gurizada olhou, está brilhando, vocês vão ver. Mas também vocês podem dar para os alunos de vocês, para neto, filho, tá, dar uma olhadinha e tal. E leve nos bolsos da vida aí, porque às vezes é importante isso. Às vezes, no meio daquele fogo cruzado que a gente está, assim, é importante para a gente poder manter a esperança, mesmo chegando, né, professor, aos pedaços, como dizia Dom Helder. Mas é importante, nós precisamos de lutadores que vão até o fim. Nós precisamos, e que muitas vezes a energia que nos leva até o fim são energias simples como os brilhos dos olhos das crianças, porque no fundo, é só por eles que a gente faz essas coisas tudo. Né? A gente sabe, quando a gente está aqui é porque é isso. Né? E lutando para que esses tenham, para que hoje o brilho do olhar deles aconteça, mas também que eles possam ajudar o mundo para que futuramente todos nós, como velhos, mulheres, homens, não importa a cor, a condição social, que brilhe mais vezes esse olho. Não dá para brilhar todo dia, toda hora, mas que brilhe mais, pelo menos. Né? Que a educação sirva para
para isso também. Então, isso era para eu falar depois do poema do Fernando Pessoa, eu esqueci. Mas daí eu também não tinha muito mais lá em casa, porque eu também saio distribuindo, mas tem alguns, se alguém quiser, daí eu posso dar uns de presente, viu? Não briguem, tem poucos. Mas, enfim, viu, pessoal? Obrigado. Muito obrigado. Valeu mesmo, né? Que bom que disseram para te convidar, que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa tarde maravilhosa com a gente. E aí, gente, só para finalizar, eu queria compartilhar com vocês, já que a gente está num momento tão íntimo, tem coisas boas da vida, né? Que eu vou contar com certeza a muita gente, mas primeiro vai ser a vocês. Veja, um evento como esse, a gente mobiliza muita gente, há mais de mês que nós estamos organizando, né, nossas reuniões para definir datas e tal. E ontem a gente se deu conta, né, que uma coisa que eu sabia que precisava fazer, eu não tinha feito, que era alguém para fazer o cerimonial. Né? E, nossa, mas assim, eu disse, olha, vamos correr atrás. Né? Então, foram muitas pessoas, eu diria umas 5 pessoas que eu consultei, né, para dizer, olha, você pode, não sei o quê. As pessoas, poxa, mas de última hora, não sei o quê. Por que eu estou contando isso? Porque aconteceu um negócio aqui muito, muito legal. Né? Aí, lá acho que eram umas 11 horas da manhã, né? Eu com a cabeça já queimando, dando conta do que um bocado de coisa para a gente estar aqui hoje, mas tinha essa pendência. E aí entra um grupo de alunos na minha sala, né? Uma turma inteira, né? Uma turma inteira que eles queriam falar comigo, né, para resolver uma determinada situação. Eu estava realmente ocupada, eu disse, tudo bem, mas aí vocês vão me ajudar a também resolver um outro problema. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Olha só, Alex começou, a gente é bem amigo, conheço um bocado de coisa dele, mas essa coisa do movimento estudantil, movimento social, era algo que não, para mim, não é uma coisa que eu sempre lembro. Não sei nem se eu já sabia. Tá? Mas assim, não era uma coisa que estava em evidência quando eu o chamei, foi mais pela temática, pelas nossas conversas. Né? E exatamente quem topou fazer o cerimonial é exatamente hoje o presidente do DCE, né? Alguém que está à frente do movimento estudantil aqui na Univasf. Ontem nós inauguramos o restaurante universitário, uma luta dos estudantes. Quer dizer, não é à toa, a gente organiza tanto, a gente, né, planeja tanto, um mês lá, vendo quem vem, como é que vai ser, não sei o quê. E uma coisa tão bonita. Né? Então, cada coisa que Alex falava aqui, né, ele veio apenas fazer o cerimonial, né, mas ele fazia assim. Né? E eu não sei como ele não participou aqui do debate, né? Porque ele ficou ali só fazendo coisa. Mas eu queria agradecer, Jerônimo, e compartilhar a minha alegria desse meu lapso ter proporcionado, né, esse encontro que foi tão presente, tão importante, tão pertinente para o conteúdo do nosso curso, o conteúdo desse debate hoje aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Agradecer esse momento a um ser muito especial, a Deus, por estarmos aqui. Dizer que foi muito importante esse curso. Agradecer a vocês que fazem Univasf, professora Tânia e Josenilda, que foram um baluarte, que estava lá nos cutucando, né, todo momento. Dizer a Alex que nós estamos levando uma grande lição para que nos ajude a fortalecer, a caminhar, a você, o colega de Santa Filomena, muito assim significativo também as suas palavras, que nós acreditamos, quando eu digo nós, 4 aqui, fomos 4 que vimos para o curso, e os 4 sempre sustentando um no outro. Não foi à toa que a gente construiu o nosso projeto integrador, né, do Conselho, o Conselho Municipal de Educação e a construção do Plano Municipal de Educação de Santa Cruz. Porque nós sabemos que conselhos, foi qualquer conselho, todos são difíceis. Eu digo isso porque há 18 anos que eu trabalho na educação do município de Santa Cruz, fui daqui de Petrolina, e não é fácil, todos os conselhos
são difíceis. A gente sempre está com CGU, com Tribunal de Contas, e é uma dificuldade para a gente conseguir fazer alguma coisa. E sabendo que o Conselho Municipal de Educação, em uma cidade, ele é em primeiro lugar, para ajudar também os outros, o da merenda, do Fundeb, o do Condica e vários outros, até o da saúde, né? Porque é um conjunto, até porque nós não podemos trabalhar sozinhos. A dificuldade que nós temos não é com o pessoal da educação, muito não, é com as outras instituições. Foi justamente o que foi falado aqui, porque é uma luta muito grande. Nós estamos agora mudando o conselho, inovando, renovando. Muita gente não tem condição mais de permanecer. Porém, é a maior dificuldade para essas instituições encaminhar o nome, que eu acho que não é nada diferente dos outros conselhos que estão aqui presentes. E muito bom que vocês continuem dando essa oportunidade para os municípios, que não vai escolher só outros municípios que permaneçam, porque Maciel mesmo já está saindo do conselho. Mas a sorte dele, Júnior Maciel, é que ele também é um técnico da Secretaria de Educação. E que ele é quem trabalha com o PAR, que é o plano de ação dos que nós conhecemos da região, do Araripe, não tem um igual de Santa Cruz, não. Porque ele é assim, 48 horas. Eu aproveito para parabenizar, né, mesmo. Ele é muito... muitas vezes a gente pode perder por questões de segundos alguma coisa importante para o município. E ele está lá, né? Então, vamos nos ajudar, com certeza, nós vamos se comprometer diante deles aqui, vamos trabalhar com os outros conselheiros, vamos ter como prioridade tudo que a gente estudou e muito mais para a gente trabalhar com os demais conselheiros. Mas até agora tem sido muito difícil. Às vezes a gente marca uma reunião, chega 2, 3, 4, e é apressado. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, e compromisso pouco. Então, não é nada... Eu sempre procuro aos colegas, mas será que isso é só em Santa Cruz? Não é, mas vamos ver se a gente está certa. Foi muito significativo, muito importante. Em nome de todos aqui de Santa Cruz, a gente deseja um Feliz Natal, um ano novo de muitas realizações. E vamos lá. E muito obrigada pela oportunidade. Gente, eu até... vamos continuar de uma forma mais informal. Pedir ao professor Alex permaneça aqui com a gente e gostaria de convidar para a mesa para a gente, né, ir para as atividades finais dessa nossa tarde. Eu gostaria de convidar a coordenadora pedagógica do curso, professora Tânia, junte-se a nós, e também, né, aquelas pessoas que vocês têm... Ah, você vai passar, Tânia? Aí você prefere ficar daí? Tá? E gostaria de convidar aqui, já para quando a gente for entregar as declarações, né, eu gostaria de estar junto com as tutoras, né, Rita, Josenilda, Alessandra, venham para cá, Leandro Alex, acho que não, né, ele é de outra cidade, realmente ele tem mais dificuldade, mas juntos aqui, venham para cá. Salva de palmas, gente, para essas meninas. É porque a gente é tudo uma equipe só. Né? Gente, olha só, nesse momento a gente vai... Seguinte, a gente vai fazer um breve balanço, apresentar alguns dados. Tá? Primeiro, a gente vai apresentar aqueles dados que o MEC pede e que servem para a gente ter um panorama do nosso curso. Né? Como foi que nós começamos, o que foi que nós atingimos, e depois eu passo uma avaliação, né, mais qualitativa. Tem algumas coisas que eu fui anotando para que eu quero dizer para vocês. Vou passar para a Tânia. Então, boa tarde a todos.
que estão aqui presentes. Nós novamente agradecemos e parabenizamos a todos pela importante conquista que foi a conclusão desse curso de formação. Agradecemos a todos que também nos acompanham pela TV Caatinga. Então, a professora Virgínia já falou da equipe. Eu sou a coordenadora pedagógica adjunta e trouxe para vocês apenas algumas informações relacionadas à abrangência do curso. Quais foram os municípios que esse curso de formação de conselheiros municipais de educação abrangeu? Tem no estado de Pernambuco, Bahia e Piauí. Então, no estado de Pernambuco foram 23 municípios, contando com todos os alunos que ingressaram. Então, a gente teve muita evasão, um pouco de evasão, né, ao longo do curso, mas a gente acredita que a meta, como a professora Virgínia já destacou, a meta foi atingida. A gente conseguiu formar bastantes conselheiros municipais de educação. Então, foram 23 municípios de Pernambuco. Da Bahia, o curso abrangeu 8 municípios. Então, teve uma participação bem menor na Bahia, porque também a Federal da Bahia oferta esse curso, tem uma outra região de abrangência. E no estado do Piauí foram 15 municípios que efetivamente participaram do curso. Nós tivemos o ingresso de outros municípios, foram no total 27 municípios, mas que conseguiram concluir, que participaram efetivamente do curso. Foram 15 municípios, dentre eles a capital Teresina. O polo de apoio presencial era no município de Teresina, na capital, né, Teresina, e no município de Picos. Então, todos os municípios do entorno, né, eram abrangidos, apoiados por esses dois polos. E, com relação ao número de cursistas, nós tivemos 171 participantes, foram 171 pessoas que ingressaram, que realizaram, efetivaram a matrícula no curso, e que concluíram o módulo 1, foram 134 cursistas. Então, a título de informação, todos os que concluíram o primeiro módulo até o quarto módulo terão o certificado respectivo ao módulo que concluiu, sendo que vai ser com a carga horária correspondente. Então, a gente vai encaminhar esse certificado para essas pessoas e também a gente motiva para que elas possam também ingressar nas novas ofertas que ocorrerão. Então, até hoje, nós temos 75 cursistas que concluíram todo o curso. Então, dos 171 participantes, 75 já encaminharam o projeto integrador, sendo que nós temos 85 no total que estão aptos a entregar esse projeto, mas a gente espera que até a conclusão no ambiente, a conclusão do curso, a gente possa atingir um número maior. Então, a gente vai ter que prorrogar para que a gente possa contemplar as pessoas que participaram, que tiveram todo o sacrifício e que ainda podem concluir o curso, né, estão aptas. Então, esse tempo ainda dá para a gente concluir e aumentar essa meta, né, que foi atingida. Então, foram 75 cursistas que atualmente já vão ser certificados, mas podendo ainda aumentar esse número. Então, a minha fala seria basicamente isso. Obrigada. E aí, gente, Lilica, venha para cá também, né, junto-se a nós. Olha só, esses aí são dados que alguém pergunta assim, né, de uma semana para cá, né, a pessoa falava, quantos cursistas? Então, eu tinha o número 75, olha, até agora, né, mas eu acho que tem outras coisas que a gente precisa, que a gente não vai dar conta de quantificar, né, que eu acho que são ações, muita coisa já foi falada da importância do curso, né. Uma primeira coisa, que eu acho que já é fruto do curso, a gente
foi convidado, né, a colaborar com a UFPE. Então, lá no Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão, já iniciou. Né, foi um curso, o coordenador, que era nosso coordenador adjunto, então, hoje é o coordenador geral de Vitória. Então, há uma parceria Univasf, UFPE, para que a gente possa contemplar Pernambuco inteiro. Essa mesma parceria a gente pode construir com outras universidades. Então, assim, a Univasf, a gente caminhou, né, nós estávamos achando que estava lentamente, mas não, a gente avançou tanto que, né, a ida de um outro colega nosso, o professor Darlindo, para a UFPE, né, proporcionou que a UFPE oferecesse esse curso que iniciou agora em setembro. Certo? Então, por que eu chamo a atenção? Porque um dos objetivos é exatamente a construção da rede. E, diante de tantos esses desafios que nós temos, que a gente não é para ficar só no nosso conselho. Né? Das atividades, lá no módulo 1, era exatamente a gente acessar os espaços de rede para a ação dos conselhos. Certo? Então, a gente já tem, sim, contato cobrindo 3 estados, né, e que a gente possa dar continuidade. Aí a gente não vai dar conta de qual vai ser o fruto dessa nossa ação. E aí eu queria fazer alguns pedidos a vocês antes de entregar a declaração. Certo? É assim, gostei muito dos planos. Tá? Dei uma lida, não deu para eu ler como as meninas leram, né? Mas eu fui olhando as temáticas, né, e anotando aqui os temas, meio assim, olha só onde é que nós, como é a tua frase, e aí, olha onde eu vim parar. Né? Então, aqui foram construídos, né, eu não é o objetivo que eu esgote todos, mas nós tivemos projetos integradores, abordando a questão da indisciplina, abordando a questão da participação da família nas atividades da escola, né? Muitos sobre a formação dos conselhos, da estruturação, da reestruturação, da formação dos conselheiros municipais de educação. Teve projeto falando sobre a questão da cozinha, da questão das condições de higiene. Né? Olha só que riqueza. Ou seja, cada um voltando para si, para a sua realidade e identificando qual é a sua necessidade e qual é o seu papel. Né? Questão do relacionamento professor-aluno, o conselho apontando a necessidade, a importância de uma contribuição do conselho nessa temática. Projetos envolvendo a questão da educação inclusiva, né? Alguns projetos abordando a educação de jovens e adultos, alguns abordando a questão da educação infantil, né, outro tema que está bem em evidência, a formação docente, transporte escolar. Então, vejam, o pedido que eu faço a vocês, né, se aqui, olha aí onde eu vim parar, onde viemos parar, né, que a gente execute, que esse projeto integrador não tenha sido apenas uma atividade para o curso. Ela foi, né, estava previsto. Certo? Mas que muitas falas dizem, olha, a gente vai executar. Então, realmente, executem, mandem notícia, certo? Que a gente encontra a estratégia de divulgar e fazer a rede tá sempre se movimentando. Um outro pedido que eu ia fazer para vocês é o seguinte, a gente está muito feliz, que bom, a gente atingiu a meta, mas veja que houve uma queda. A gente queria... Né, tem mais gente fazendo feito Humberto que ficou, não, eu vou participar. Quando ele se identificou, eu lembro, houve na inscrição alguma coisa, não, mas eu quero, eu vou e está aqui hoje, certo? Então, eu queria mais gente, dizendo, olha, vamos de novo, e não essa queda. Então, incentivem quem ainda não terminou. Gente, vamos, até o final de dezembro a gente ampliou, inclusive a gente não está entregando certificados hoje, porque o curso ainda está em aberto, então a gente vai se comunicar com vocês, mas vocês vão sair daqui já com a declaração, aqueles que finalizaram, tá? Mas incentivem que terminem, é importante, certo? Um outro pedido, vocês podem ter uma ação, o projeto Pessoal do Curaçá já falou, isso está previsto no projeto, mas independente do projeto, uma ação multiplicadora. Todo o material que vocês têm, eles estão no portal do MEC, é acessível, está lá. Então, planeja uma ação, multiplica para quem é conselheiro, para quem quer ser, para uma pessoa que pode ter uma ação importante para o conselho. Então, vamos ter, sim. Que bom que a Univasf está fazendo e precisa fazer e continuar fazendo. Mas são ações para além da gente.
tá? Que vocês possam, que terminaram, dizer, olha, com quem é? Aquela pessoa tem uma preocupação importante, dá o material para ler, marca um bate-papo, vamos conversar, porque esse tem um efeito multiplicador. Tá? E aí, por fim, o outro pedido é que vocês serão pessoas importantes para a gente na próxima turma. Nós temos, sim, viu, Lilica, um compromisso de continuidade. Tá? Com poucas pernas, não é fácil. Tá? Não vou estar aqui apontando, a gente sabe que tiveram falhas, coisas que a gente precisa melhorar. Né? As anotações que foram feitas, as sugestões eu anotei. Algumas são coisas que, enquanto universidade, eu acho que a gente tem que cobrar, né? Algumas coisas que nós não conseguimos fazer, mas são coisas internas. Não vamos ficar olhando para o que não... Porque, apesar de algumas falhas, estamos aqui com projetos belíssimos, com muita gente fazendo. E que vocês possam incentivar as outras pessoas, um município que tiveram 4, 5 pessoas que finalizaram, né? Mas que possam ter 10 no próximo, certo? Então, que vocês sejam pessoas assim com quem a gente possa contar. A gente usa muito rede social para um monte de coisa. Vamos usar em prol da educação, vamos usar em prol dessa luta, certo? Então, como um primeiro curso de formação de conselheiros municipais, a gente tem que estar atento da importância dessa abrangência, né, desse panorama do que foi esse curso que nós participamos. Né? Eu gosto de dizer que a gente quer estar velhinha, rindo, dizendo assim, tinha curso para conselheiro municipal, por que precisava ter curso? Né? Que a gente venha ter uma realidade que as questões das políticas públicas, seja dos direitos humanos, seja uma questão realmente bem presente, que não caiba a gente sequer imaginar que houve um tempo em que era preciso ter um curso, certo? Então, para isso, não vai ser só a Univas, não vai ser só essa equipe, tá, que vai dar conta. A gente vai precisar, são 75, acho que hoje a gente já chegou a 78, viu, Tânia? Pessoas que concluíram. Então, são essas pessoas que a gente aposta que vão ser parceiros na continuidade dessa formação. Tá ok? Mais uma vez, parabenizar. E aí, eu vou entregar os certificados. Se eu fosse chamar os 75, ficaria até enfadonho. Como está sendo transmitido, eu vou propor uma chamada por município. Certo? Aí quem tiver, o município que tiver aqui, aí vocês veem, ou vem todo mundo, como vocês fizeram, mas que leve os certificados, as declarações. Tá? É uma declaração, ela tem um valor, né? Tem também uma questão simbólica, enquanto a gente finaliza o curso com o certificado, com a certificação mesmo da Univasf, tá? E para isso a gente tem que finalizar. E que eu quero dar a notícia de que a gente vai, quem sabe, dobrar esse número, né? Chegar realmente. Então, eu vou fazer uma chamada por município, né? Tânia já fez ali o balanço. Aqui, hoje, recebendo as declarações, nós temos 5 municípios da Bahia, porque realmente a gente, desde o projeto, colocou mais a área do norte da Bahia, a área vizinha, porque a Bahia, a UFBA já cobre, a Bahia é muito grande. Tá? Pernambuco também, parte de Pernambuco, Sertão e uma parte do Agreste, porque a parte Zona da Mata, Agreste e região metropolitana é o FPE quem está cobrindo. Nós tivemos 9 municípios, já finalizaram, e o Piauí com 23 municípios. Tá? O Piauí também deu uma grande força, parabenizar aí, né, quem estiver acompanhando. O Piauí são 23. Então, eu vou chamando, tá, por município, já fiz aqui uma breve distribuição. Como o Piauí são muitos, a gente vai dando aos poucos. Então, primeiro município que eu vou chamar, o Curaçá, que já esteve aqui conosco, mas venham cá. Quem é que está com Curaçá? Josenilda, vai lá, Josenilda. Pode vir a equipe toda receber as declarações de vocês. Parabéns aí, Curaçá, com 5, né, membros do conselho que finalizaram o curso. Bora aplaudir, gente, Curaçá. Também na Bahia, não sei se está presente, eu não vi se identificar, mas nós tivemos uma pessoa que finalizou do município de Tucano. Está aí, Tucano? Não. O outro município, Capim Grosso, eu sei que Marlene está aí. Chegue cá, Marlene.
Tânia é a representante do município de Capim Grosso. Tivemos uma representante do município de Uauá, também na Bahia, alguém de Uauá. E acho que os representantes de Senhor do Bonfim, também parabenizando o Senhor do Bonfim, com 5 membros do conselho finalizando o curso. Cadê o pessoal do Bonfim? Rita vai entregar a vocês. Está contigo? Então, esses foram os municípios da Bahia. Pernambuco. Belém de São Francisco. Belém de Francisco. Chega, nós temos 2 representantes de Belém de São Francisco. Os dois. A gente está entregando a todo o município, tá? Que finalizou. Temos um representante de Exu. Alguém de Exu aqui? Não. Petrolina. A quem foi que eu entreguei Petrolina? O de Hélio, acho que... Não, tem... Pode entregar. Hélio, você recebe todos? Como é que você acha melhor? Pode ser? Pronto. Então, Josenilda vai lá entregar a Hélio, representante de Petrolina. Temos um representante de Cabrobó. Tá? Parabéns aí, Cabrobó. Lagoa Grande, nós temos 2 pessoas de Lagoa Grande. Estão com você? Vai contigo? Não, acho que não. Você está com... Lagoa Grande, está presente? Não. Afrânio. Os meninos de Afrânio? Não. Tiveram 2 de Afrânio. E o município de Santa Cruz, em Pernambuco. Venham todos aí. Quem é que está com Santa Cruz? Acho que aqui... É. Parabéns aí, Santa Cruz, com 4 membros que finalizaram. Ainda em Pernambuco, nós temos Serra Talhada. Serra Talhada, é. Temos Humberto de Santa Filomena. Alex, já que você está aí. Parabéns, Humberto. Representante de Santa Filomena. E aí, gente, passamos agora para o Piauí. Eu vou precisar de ajuda. Só está a fronteira. Ah, mas eu gostaria, então, de registrar os municípios, tá certo? Eu vou entregar, então, a Lilica, tá? Aqui. Mas do Piauí, nós temos representantes, 3 representantes. Não, um representante de Cristino Castro. 2, Cristino Castro, tá? Ah, coisa boa. Venha cá. Acho que o dela deve estar logo em cima. Tânia, o dela deve estar lá. Ana Clara. Tá. Cristino Castro. Nós temos 2 pessoas, 2 membros de Baixa Grande do Ribeiro. Altos com 3 membros. Fronteiras, né, que inclusive estão presentes no nosso município, no nosso evento. Chegue cá, Fronteiras. Temos 4 membros do município de Inhuma. Temos alguns municípios. Gente, uma coisa curiosa, viu? Não sei se vocês na Bahia e Pernambuco sabiam. Eu só indo lá que eu fiquei sabendo, né? Uma marca do Piauí é que eles colocam, eles registram mesmo que são do Piauí, né? Por exemplo, o município que é Ipiranga do Piauí, né? Então, muitos municípios eles registram, eu acho barato isso, né? E procurei saber, o que me contaram, Lilica, não sei se é verdade, que muitos municípios têm o mesmo nome no Maranhão e no Piauí. Então, para registrar, e na Bahia também, para registrar que é o do Piauí. Aí nós temos três representantes de Ipiranga do Piauí, né? Um representante de Parnaíba, de Caridade do Piauí,
São Miguel do Tapuio, nós temos 2 representantes, 2 de Teresina, um representante Manuel Emílio, um representante de Buriti dos Lopes, um representante de Santa Cruz do Piauí. Um município que foi bem representado foi Campinas do Piauí, com 5 membros, né? Olho d'Água do Piauí, com 2 pessoas. Também 2 de Piripiri. São Miguel do Tapuio. Mais uma, foram 3. Aliás, 4, eu que me coloquei no lugar errado. Então, 4 pessoas de São Miguel do Tapuio. Alegrete do Piauí, também bem representado, com 3 pessoas. Coivaras, viu, Lilica? Coivaras aí. De União também tivemos um membro. Caldeirão Grande do Piauí, 1 pessoa. E Barras, 2. Então, foram 23 municípios que finalizaram, né? E até o fim do mês, né, a gente precisa aí que quem está ali na reta final, a gente sabe que fim de ano é fim de ano letivo, fim de tantas atividades, mas dê uma priorizada que o material está muito bom, certo? E aí, agradecer a todos, mais uma vez, parabenizar e vamos encerrar, né? Lembrando que esse evento ele foi transmitido ao vivo pela TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão, através do site www.rtvcatinga.univasf.edu.br, né? E só lembrando que é importante que vocês curtam, sigam e compartilhem a TV Caatinga, né, nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, pelo endereço RTV Caatinga, informando que foi transmitido e que as pessoas podem ter acesso a toda essa nossa tarde de solenidade. A todos, mais uma vez, muito obrigada. A quem se deslocou, bom retorno, né, cuidado aí nessa volta, e voltem mais felizes do que vieram. Certo? Muito obrigada a todos.